Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista da editora Betel, que está trazendo esse quarto trimestre a Epístola de João, a terceira Epístola de João. Então, hoje nós temos um tema muito interessante para ser tratado. O título da lição é "O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança". A revista trata sobre a instituição, o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços fraternos da comunidade cristã. Então, vamos lá para a nossa quarta aula desse quarto trimestre da terceira Epístola de João, que tem o título "O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança". Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Hermes Antônio, sou servo de Deus aqui em Palmas, no estado de Tocantins, e sirvo a Deus na Assembleia de Deus Shalom como pastor auxiliar. A minha igreja é presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e a pastora Ezi Batista, a quem vai meu grande abraço e meu agradecimento pela cobertura espiritual. Então, sem mais delongas, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e, se possível, comentando, compartilhando e aquele like da fé para fortalecer o nosso canal, ok? Estamos há pouco tempo no ar, mas estamos avançando. E assim, você fazendo assim, vai me ajudar e levar a palavra de Deus mais longe, uma palavra saudável, uma palavra que não tem rodeios, uma palavra que não tem interesses por trás, mas simplesmente o evangelho puro e simples. Amém? Então vamos lá. Quarta aula, quarta lição. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Texto áureo. Amados, ou amado, ou amados, vocês, eu, nós, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11. A verdade aplicada. O autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando a plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca para os homens. Os objetivos da lição: alertar, ressaltar e ensinar. Alertar sobre os erros de um mau discipulador, ressaltar que a igreja é de Deus e ensinar que um discipulador é um servo do Senhor. Amém? O nosso texto de referência está no Evangelho de João. O Evangelho de João é escrito pelo mesmo autor desta carta, ok? João 13. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Primeiro tópico: erro de um discipulador. O critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é ao contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22 e 26. Melhor do que o estado social e eclesiástico é ser fiel a Deus e ao seu propósito. Eu quero trocar aqui a palavra chamado por um propósito, porque todos nós temos um propósito estabelecido por Deus.
Erros de um discipulador. Ser discipulador na igreja é diferente de ser um gestor em outra instituição. Deus não promove pessoas porque são habilidosas, mais habilidosas que outras, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor o reino. O discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha. Está em 1 Pedro 5:2, aonde traz a exortação de Pedro para nós apacientarmos as ovelhas do Senhor, como quem sabendo que ele voltará para buscar suas ovelhas. Jesus foi mais simples e humilde. Mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. Ou seja, está em Filipenses capítulo 2:7. Ele sendo Deus, ele sendo filho de Deus, esvaziou-se da sua glória e vestiu-se de homem e habitou no nosso meio. Ou seja, ele se humilhou a si mesmo para nos ensinar e nos mostrar um novo e vivo caminho até o Pai, o caminho da humildade. Um discipulador, ele tem que ter algumas prioridades na vida dele, dentre elas o exercício das virtudes do bem na vida dele. Nem todas as virtudes nos acompanham, algumas nos faltam e nós devemos buscá-las, as que nos faltam, no Senhor, como por exemplo a humildade. Nem todas as pessoas são humildes. Aqui no tópico 1.1 fala da soberba. A soberba é prima irmã da arrogância. Todo soberbo é altivo. Ele fala que a soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído. Não são poucos os exemplos e alerta na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. Lá em Obadias versículo 3, Deus traz um alerta para o povo que vivia nas fendas, nas rochas, que estavam se considerando ou se achavam altivos, grande demais, e não socorreram Israel no momento da sua peleja, da sua humilhação. Em Ezequiel capítulo 28 fala da queda do querubim da guarda, o próprio Satanás que se achou um coração soberbo nele. Então a soberba, ela leva o homem, a mulher, o líder, o discipulador, à ruína total. E nós devemos ter cuidado com o nosso coração, com nossos sentimentos, para não deixar que esse sentimento de soberba entre em nosso coração e faça morada nele. Pois uma pessoa soberba é também uma pessoa arrogante. E pessoas arrogantes são demasiadamente difíceis de conviver, né? Vamos aqui caminhando. O poder sem submissão a Deus é perigoso, atrai os piores e corrompe os melhores. O poder sem amor leva à soberba, ensoberbecer-se é satanizar-se, ou seja, é um sentimento que o próprio Satanás teve em relação a Deus, em querer ser igual a Deus. A falta de humildade de uma pessoa é satanizar-se. É uma pessoa se colocar em um pedestal tão alto que ele acha que de lá ele não cai. Ora, a soberba nos leva à ruína. A soberba é prima irmã da arrogância e a arrogância nos faz cego. A soberba, o poder e todo esse emaranhado de desejo corrompe os melhores. Nós devemos ter um cuidado muito grande com a corrupção.
a corrupção do nosso caráter, corrupção do nosso propósito e lutarmos para preservarmos a nossa vida em integridade a Deus e ao próximo. O orgulho é chamado pelos teólogos como o pai de todas as tiranias. Agostinho defende o orgulho como um desejo perverso pelas alturas, perverso que há quem não economiza esforço para alcançar sucesso, nem que para isso tenha que prejudicar outras pessoas. A soberba e a altivez sempre foram tóxicas e destrutivas aos discípulos de Cristo. A palavra de Deus diz que abate o soberbo e exalta os humildes. Então, um discipulador, um líder da igreja, ele deve ter cuidado para não cair nesse laço de se achar a última Coca-Cola do deserto, a última balinha do pote, mas sempre nós temos uma consciência e um coração tranquilo, voltado para a comunhão e para a humildade com os irmãos, com a igreja e com qualquer pessoa que nós possamos conviver. Afinal de contas, há pessoas crentes soberbas e não crentes soberbas. Então nós devemos manter o equilíbrio de não sermos soberbos com ninguém. E o nosso coração em vigilância, sempre em humildade, a mesma humildade que Jesus nos ensinou, tá? Quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro também de vários discípulos que foram falhos na sua missão. Eu estava estudando ontem a respeito de Geazi. Você sabe que Elias tinha um discípulo e era o Eliseu. Eliseu tinha um discípulo que era Geazi. Elias fez um discípulo, Eliseu, mas Eliseu não deu conta de fazer um discípulo em Geazi. Por quê? Porque Geazi era ganancioso. Geazi era um homem ganancioso e não foi suficiente o convívio com o homem de Deus para transformá-lo em uma pessoa humilde e uma pessoa verdadeira. Geazi foi atrás de Naamã, Geazi mentiu para Naamã, recebeu as dádivas, recebeu os tesouros e mentiu para Naamã e também mentiu para Eliseu. Resultado de Geazi, morreu de lepra. O leproso Geazi era um homem de um caráter duvidoso, em que, vendo tantos milagres, participando de tantos momentos importantes, nada disso foi capaz de mudar o coração de Geazi. O abuso de poder. Só um mau discipulador orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Diótrefes tinha esta ilusão. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus, e isto é uma verdade. Porém, amados irmãos, você bem lembra que na carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João a Gaio, ele fala que Diótrefes tinha primazia em tudo, ou seja, ele queria os primeiros lugares, e Diótrefes se apoderava dos irmãos, proibindo os irmãos de receber os missionários que eram enviados naquela região para pregar a palavra. Ele se sentia dono da irmandade, dono da igreja, e esse abuso de poder, isto é errado. Há muitos Diótrefes por aí hoje em dia. Há muitos discipuladores, e por que não chamá-los de pastores, que acham que são dono do rebanho de Deus, mas na verdade não são. A igreja de Jesus é de Jesus e foi comprada no Calvário. Eu tenho certeza que em algum momento você já percebeu, já viu algum discipulador, algum líder de igreja tentando manipular ou persuadir os irmãos através do medo. Tipo assim, Deus vai pesar a mão. Se vocês não obedecer, Deus vai fazer isso. Bom, isso é tirania, o abuso de poder.
Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina a servir a Deus livres, por espontânea vontade. A liberdade em Cristo é comum no Evangelho e faz parte do Evangelho. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nós somos livres em Cristo para servir a obra de Deus. Quando um líder ele é amado na igreja, quando um líder é carismático, quando um líder é respeitado na igreja, ele não precisa trazer o povo debaixo de ameaça. Aqueles que ameaçam o povo de Deus, geralmente é porque eles têm uma insegurança a respeito de sua liderança. E a liderança insegura causa isso, causa o quê? Tirania. Todo líder inseguro, ele traz uma tirania para dentro da igreja e tenta manipular as pessoas. Isso é muito comum na época da política aqui no Brasil. Mas, amados irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade absoluta é Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nada nos prende, nada nos segura, porque nós somos de Cristo e livres em Cristo. Amém? Um desequilíbrio emocional também é comum em muitos líderes. Por quê? Porque nós vemos por aí, amados irmãos, pessoas doentes cuidando de pessoas doentes. São muitas pessoas com distúrbios emocionais, com distúrbio na personalidade, na frente da obra, conduzindo o povo de Deus. Muitas pessoas com desequilíbrio psicopático, muitas pessoas com desequilíbrio neurótico na frente do trabalho. E o que ele vai gerar? Pessoas neuróticas, pessoas psicopatas. Eu não sei se você já conviveu em alguma igreja com líderes que têm mania de perseguição, estão me perseguindo. Eu não sei se você também já conviveu com aquele líder que ele quer controlar a sua vida em tudo que você faz. Isso é um psicopata. Agora não confunda um psicopata com um serial killer. Serial killer é um matador. O psicopata é aquela pessoa que também pode ser chamada de narcisista. É aquela pessoa controladora, aquela pessoa dominadora. Ele quer tudo em volta dele, ele é o centro das atenções, como o próprio Diótrefes. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio em nossa vida para não cair nestas armadilhas do orgulho, da soberba e da ganância. Amém? Então vamos lá no tópico 2, diz o seguinte: a igreja tem dono. Diótrefes errou ao agir como se fosse dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um despenseiro fiel. 1 Coríntios 4 e 2. A Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo. A atitude autoritária desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não uma virtude, apesar de se achar o dono da igreja. Quando você vê uma pessoa assim na liderança da obra de Deus, como Diótrefes, que era autoritário e que todos tinham que o adorá-lo, é porque é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem o carisma, não tem o respeito do povo, e ele exige que seu cargo, sua posição na igreja seja respeitada. Ora, é melhor você ser respeitado pelo que você é do que pelo seu cargo. Você deve ser respeitado na comunidade cristã pela pessoa que você é. Porque olha a lição de humildade que o apóstolo João nos dá. Abra comigo a terceira epístola de João, para você ver que esse João é aquele mesmo João, filho de Zebedeu, aquele mesmo João que foi chamado por Jesus à beira do lago, junto com Pedro. Esse que é muito novo, começou na obra de Deus, servindo a Jesus, e agora, próximo aos seus 98 anos, 100 anos,
ele ainda está ativo na obra, e ele escreve essa carta para uma pessoa chamada Gaio, e ele se intitula, em algumas versões diz o ancião, na minha versão diz o presbítero ao amado Gaio. Ora, ele poderia simplesmente dizer o apóstolo João ao amado Gaio, mas ele não tomou para si esta honra, não. Ele se autodenominou como um presbítero, como um servo de Deus, né? Ele não chamou respeito à sua pessoa pelo cargo dele, por ser líder dos jovens, líder das senhoras, departamento de crianças. Não, eu não posso ser respeitado pelo departamento que eu lidero. Eu tenho que ser respeitado pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu sou dentro da obra de Deus. E ele diz: a quem eu amo de verdade. O amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque há muitos por aí com a alma doente, o corpo está até sadio, mas a alma está doente. E essa doença da soberba e da arrogância, ela só tem cura no Calvário. Amém? O Pai, a Igreja de Deus, é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclesia, ao ajuntamento, que significa reunião de cidadãos chamada para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas. Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. Ou seja, esse ajuntamento aí no seu bairro, essa igrejinha, essa igrejona, ela tem dono, e o dono é Jesus. Ele, o Pai, é o dono da igreja e foi comprado por um alto preço. Todos nós, obreiros, discipuladores, devemos saber aonde é o nosso lugar na obra de Deus e até onde devemos ir nesta obra para não cairmos na tentação de sermos infiéis na obra de Deus. Veja bem, o título da lição diz que o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Ora, a submissão à liderança no Senhor, porque o líder também é uma pessoa, e uma pessoa é passível de erro, uma pessoa erra, uma pessoa se equivoca. Agora, a minha submissão e fidelidade no Senhor, ela deve ser o meu cartão postal. Eu devo ser conhecido como discipulador na igreja, que eu sou fiel ao meu pastor, sou fiel aos meus líderes, sou fiel à membresia da igreja. Eu tenho respeito da igreja pela minha fidelidade. Coisa ruim, amados, é lidar com um obreiro, uma obreira infiel, uma obreira que faz fuxico, um obreiro que faz fuxico, um obreiro linguarudo, um obreiro que não respeita a sua liderança, não considera. Ora, quando eu, na posição de discípulo, respeito a minha liderança, os meus discípulos também aprenderão a respeitar a minha liderança pelo meu exemplo que eu estou dando. O meu exemplo é contagiante. O meu exemplo de fidelidade aos meus líderes. Mas eu também tenho que ter um coração racional e entender e ensinar que pessoas erram e que nem tudo eu preciso concordar com a minha liderança quando estiver errado. Agora, quando estiver errado, eu também tenho que ter a hombridade de chamar em particular e falar, e nunca querer constranger uma pessoa. Constranger uma pessoa. Não.
passar vergonha em uma pessoa. Isso é ridículo, é coisa de gente baixa. É coisinha de baixo escalão. Isso não é para nós. Nós estamos em outro nível, tá? Então, a igreja de Jesus, ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia essa igreja, conduz essa igreja, fala no meio dessa igreja. O Espírito Santo alerta o pastor, o líder, o discipulador, para chamar uma pessoa para o ministério, para apresentar ao santo ministério. E coisa boa, meu amado, é servir a Deus, ser chamado para um propósito diante de Deus. Ora, mas eu, como um obreiro, eu preciso ter a virtude da fidelidade na minha vida. Amém? Então vamos lá. Esse Espírito Santo, ele trabalha no meio da igreja, ele trabalha na igreja e trabalha individualmente. Porque cada um de nós recebemos o Espírito Santo ao aceitarmos a Jesus como Salvador. E nós estamos aí, agora, pelo limiar do arrebatamento da igreja, aguardando Jesus voltar. E a palavra de Deus nos diz que cada um se ache fiel no propósito para o qual foi chamado. Qual é o teu propósito? E no teu propósito, você está sendo fiel? Você está sendo fiel naquilo que o teu líder te colocou? Você está exercendo a sua função com sabedoria, com galhardia? Você está fazendo a obra acontecer? Ou você está simplesmente ocupando um lugar e esperando a hora de ser substituído? E existe uma diferença de substituição e sucessão. A gente substitui uma pessoa numa função na igreja quando ele não está dando certo naquela função. E a sucessão é quando um termina o seu trabalho e o outro está chegando para começar. Esta segunda é mais honroso. Você ser sucedido e não substituído. O discípulo serve propósito. Jesus é um exemplo perfeito de servo fiel. Ao lavar os pés do discípulo, ensina-nos a agir segundo o padrão do reino dos céus. Assim, por meio de atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra. Que propósitos são esses? Estruturar e fortalecer o corpo e fazer a igreja avançar. Ora, desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando, agindo e estabelecendo lideranças, ordem e variedade de funções enquanto conduzia o povo de Deus pelo deserto, preparando para habitar na terra prometida e instruindo acerca da vida religiosa. Importante notar que este princípio também estão presentes na edificação da igreja. Vamos ver o que diz Atos capítulo 6, versículo de número 1 e 7. Atos capítulo 6. Eu estou usando a Bíblia Scofield, tá? Pode ser que na sua aí dê alguma diferença, mas ao cabo de tudo, leva ao mesmo entendimento. Deixa eu abrir aqui. Atos 6, de 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão do discípulo, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Ora, a estruturar uma igreja não é fácil.
Estruturar um departamento de líderes e liderados não é fácil. Eu devo, e nem sempre eu devo procurar, e nem sempre eu encontro, pessoas cheias do Espírito Santo. É mais comum encontrar pessoas problemáticas para ir para o trabalho. Mas eu, discipulador, devo o quê? Discipular esta pessoa problemática e ver pelos olhos da fé aonde ela é útil na obra de Deus. Porque ninguém é inútil na obra. Essa questão de que alguém não serve para isso é só uma questão de ponto de vista. Porque Deus não vê como nós vemos, não olha como nós olhamos, não enxerga como nós enxergamos. Deus não olha para o exterior, olha para o interior. E Ele chama o incapacitado e o capacita. O que faz com que esse Deus chame uma pessoa incapaz para uma coisa e capacita, eu não sei. Mas eu sei lhe dizer que quando Ele chama e capacita para uma obra. Tá? Então, a habilidade de servir a Deus, ela é dada pelo Espírito Santo. Porque o propósito é dele e ele me entrega para cumprir esta missão. Fazer a igreja avançar. Jesus continua sendo referência do líder a ser imitado. E essa é a razão que justifica alguma de suas atitudes. Ainda que não precisasse, Jesus foi batizar em águas. Ora, as lições de humildade de Jesus é para a nossa vida contagiante. E são ensinos poderosíssimos de humildade. Jesus foi batizado sem precisar ser batizado. Jesus lavou os pés do discípulo sem precisar se curvar. Ele, sendo Senhor, se fez servo. E ele, sendo Deus, se fez homem, a fim de nos ensinar o caminho verdadeiro que nos conduz ao Pai, a humildade. E um discípulo verdadeiro, ele é fiel. Ele é fiel. E a infidelidade, ela traz aborrecimentos, não somente a mim, a pessoa, mas ao seu líder, mas também ao próprio Deus. Quem é que gosta de conviver com pessoas infiéis? Ter amigos infiéis, amigos falsos, invejosos? Ninguém gosta. Mas um verdadeiro discípulo, ele é capaz de ser um instrumento na obra de Deus para fazer com que a obra avance cada vez mais e estruturada. O que o apóstolo João está fazendo aqui com Gaio e Demétrio é estruturando a obra de Deus. É estruturando, é fortalecendo, é fazendo com que ela cresça. Ora, nos últimos capítulos, ele diz que muito desejou ir ter com ele, mas que ele ia aguardar um tempo oportuno para ir lá. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Ora, espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. João, com 98 anos, dizendo a um discípulo: eu vou viajar ainda, vou fazer uma obra, vou aí te visitar, e o que eu tenho para te contar, vou te contar face a face. Eu quero te chamar a atenção para a idade deste homem, que, apesar de idoso, não deixou ser envelhecido, mas o ânimo pronto de João estava sempre à flor da pele. E ele, estruturando a igreja, aonde Gaio estava, onde Demétrio estava e aonde estava também Diótrefes, ele diz o seguinte: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter
entre eles o primado não nos recebe. Ele está falando acerca dos missionários que saíram para pregar a palavra aos gentios e não tomaram nada dos gentios em termos de dinheiro e de poder, mas somente iam pregar a palavra. Por quê? Era assim que funcionava. Deus levantava um missionário e aquela igreja daquela cidade fortalecia e enviava, financiava aquele missionário até aquela cidade. Naquela cidade ele pregava a palavra, edificava a igreja e aquela igreja o fortalecia e dava condições para ele ir mais à frente. E o apóstolo João está aqui agora chamando a atenção, dizendo, olha, eles nada tomaram de ninguém, saíram para pregar a palavra aos gentios, mas Diótrefes não recebe ninguém, não dá apoio a ninguém. Você já ouviu o obreiro da oposição dentro da igreja? Pessoas que são da oposição, pessoas que fazem de tudo para um evento fracassar. Você já viu que pessoas que torcem para que nada dê certo e eles nada têm a ganhar? Ora, esses são os Diótrefes da obra, que impedem da obra avançar e da obra fortalecer. Acolher o povo e demais líderes. Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Sua má conduta como um mau discipulador foi comparada ao bom exemplo de Gaio, que acolhia aqueles que eram estranhos. Está aqui no versículo 5. Procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Você procede fielmente com os irmãos e com os estranhos. Seja um obreiro fiel, seja um obreiro confiável, um obreiro aonde a membresia confia em conversar com você, confia nos seus ensinamentos, lembrando sempre que a igreja ela tem dono, que o Espírito Santo está no meio da igreja e que as ovelhas são de Jesus e que eu preciso ser fiel. E mais, eu não preciso discriminar ninguém na obra de Deus, porque os requisitos pelo qual Deus chama uma pessoa não são os meus requisitos, são os requisitos de Deus. E quando Ele chama, Ele capacita. Portanto, meu amado irmão, eu convido você a ser um obreiro, uma obreira fiel, uma obreira que a membresia ama, a membresia dá testemunho de você. O testemunho bom não é aquele que você fala de si mesmo, mas é o que as pessoas falam de você. Esse é o bom testemunho. Amém? Eu te agradeço por essa rica oportunidade. Se você ainda não deixou o like da fé, por favor, faça isso. Se inscreva no canal e apresente-nos para mais um amigo seu, para juntos nós levarmos a palavra de Deus mais longe. Fazendo assim, você está fortalecendo e dando ânimo para nós, no meio deste mar de tormento, nós levarmos uma palavra saudável e edificante ao povo de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe